Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de Esther, versículos 1 a 2 do capítulo 5. No terceiro dia do jejum de 3 dias, Esther se preparou para sua aparição surpresa diante do rei. Ela não vestiu suas roupas de jejum e lamento, e sim suas vestes reais, possivelmente como um lembrete a seu marido de que ela era, de fato, a rainha da Pérsia. Esther aproximou-se do rei, que atendeu a seu pedido de uma audiência. Versículos 3 a 4. A oferta de Assuero a Esther, até metade do reino, não deve ser tomada literalmente. Tratava-se de um exagero com o fim de enfatizar a generosidade do rei. A sabedoria do caráter, sabendo do caráter volúvel do rei, Esther quis se assegurar de estar em situação favorável antes de tocar naquele delicado assunto. Então fez apenas um convite para que o rei e Amã viessem a um banquete que Esther tinha preparado, o que o rei respondeu prontamente de forma afirmativa. Versículos 5 a 8. Esther quis adiar o encontro final, pois ainda não podia garantir que ela seria favorecida em detrimento do favorito do rei. O rei deve ter percebido que havia algo por trás de um mero banquete. Daí essa segunda pergunta para saber o que Esther queria e a segunda promessa de conceder até metade do seu reino. Esther sentiu que o rei percebera haver algo por trás do seu convite para o banquete. Assim, prometeu dizer a ele qual seria o seu pedido no banquete do dia seguinte. Intérpretes têm especulado incessantemente sobre os motivos de Esther convidar Amã. Uma sugestão comum é que Esther estava tentando deixar Assuero enciumado e, desta maneira, criar uma brecha entre seu marido e Amã. Outra era baixar a guarda de Amã, que se envaideceu por ser convidado. Versículos 9 a 14. Quando Amã ouviu o convite e a ordem para comparecer ao banquete com o rei e a rainha na manhã seguinte, saiu com grande alegria e de bom ânimo. Amã estava tão consumido pelo ódio por Mordecai que nem ao menos conseguiu desfrutar da honra de ser convidado para a festa de Esther. Apesar de todo o seu sucesso e glória, Amã permitiu que um pequeno detalhe ofuscasse tudo mais. Ele contou a sua esposa e amigos a respeito do fato. Toda a sua glória não o satisfazia enquanto aquele rebelde judeu, Mordecai, se recusasse a honrá-lo. A família e os amigos de Amã, que eram tão arrogantes quanto ele, sugeriram que a forca tivesse 22 metros de altura, provavelmente construída nos muros da cidade ou em algum prédio alto. Eles queriam ter certeza de que todas as pessoas da cidade poderiam ver a morte de Mordecai e serem lembradas das terríveis consequências de desobedecer a Amã. Uma forca não era uma corda, mas uma estaca em que a pessoa era mais ou menos empalada. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 3 do capítulo 6. 5 anos haviam se passado desde a ação leal de Mordecai, porém ainda sem recompensa. Exatamente no momento certo, Deus interveio para que o rei tivesse insônia, pedisse o livro de feitos memoráveis e lesse a respeito dos feitos não recompensados de Mordecai 5 anos antes, desejando então recompensá-lo. Havia entre os persas uma ordem chamada Ordem dos Benfeitores do Rei, constituída por indivíduos que prestaram algum serviço excepcional ao rei, os quais passavam a ser muito recompensados. Mordecai, tendo denunciado uma conspiração contra o rei, devia ter sido enquadrado naquele grupo, mas não foi. Versículos 4 e 5. A pressa de Amã era tão grande que já desde a madrugada estava à espera da primeira chance de trazer uma petição ao rei. Versículos 6 a 9. Supondo que seria ele a pessoa a ser honrada, Amã revelou a sua lista de sonhos pessoais, que se concentrava não em vantagens materiais e na posição pessoal, mas na aclamação e na adulação públicas. Cada uma das sugestões de Amã constituía uma grande honra para os orientais, tanto o privilégio de usar vestes reais como montar no cavalo particular do rei. É provável que a pessoa a ser honrada fosse tratada por um momento como um rei com coroa. Versículos 10 e 11. Para Amã, os eventos começaram a sair do controle. A maior honra que Amã podia imaginar receber foi concedida ao judeu Mordecai, seu inimigo, a quem tinha planejado enforcar naquele dia. Versículos 12 e 13. Cobrir a cabeça era um sinal de luto. Embora ninguém tivesse morrido, Amã estava lamentando sua humilhação. O conselho anterior da mulher de Amã e de seus amigos, que supostamente eram seus sábios, fora dado no intuito de solucionar o problema de Amã com Mordecai, mas agora o conselho deles era agourento. Versículo 14, os negócios da corte eram sempre efetuados com grande pressa. Que os servos escoltassem os convidados a atividades especiais era um costume oriental. Agora nós vamos estudar o capítulo 7, versículos 1 a 2 do capítulo 7. A demora de Esther em responder ao rei deve tê-lo convencido de que ela tinha um pedido muito bem pensado e significativo. Segundo Heródoto, historiador grego daquela época, que viveu de 480 a 426 a.C., nenhuma petição apresentada no banquete real poderia ser recusada. Esta, porém, era uma reunião íntima oferecida pela rainha. Versículos 3 e 4.
Esther revela que é judia e que Assuero foi enganado, ordenando a morte da rainha a quem ele ama. Com a sua oferta, Amã havia comprado a concordância do rei com seu plano. Esther diz que não valeria a pena incomodar o rei se fosse caso de escravidão, uma comparação exagerada apelando aos interesses do próprio rei, pois se ele tivesse submetido os judeus à escravidão, pelo menos teria o benefício do seu trabalho gratuitamente. Ao matá-los, o rei estaria perdendo uma posse valiosa. Versículos 5 e 6. Tanto as perguntas de Assuero como a resposta de Esther refletem a intensidade de suas emoções. O termo se perturbou é que nem o rei nem Amã sabiam que ela era judia e que seu povo era judeu. Sem dúvida, o rei não teria emitido tal decreto se percebesse quem era o povo a quem Amã queria destruir. O monarca não tinha examinado os fatos do caso e estava, portanto, culpando-se da negligência de justiça aos seus súditos. Ele tinha somente recebido as acusações mentiras de Amã quanto a este assunto, confiando nele para que se fizesse a coisa certa. Esther não teve medo de fazer as acusações, apontar o inimigo e falar de sua impiedade diante de sua face, dizendo que o adversário era Amã. Isso foi também um choque para Amã e a maior surpresa de sua vida. Jamais poderia imaginar um dia antes, quando recebeu a honra de um convite para o banquete da rainha, que esta seria a razão. Amã veio a Esther desesperadamente temeroso. Versículos 7 a 10. A atitude do rei em levantar-se dessa forma mostrou seu desgosto e desejo por vingança. Foi tal o choque de ouvir a perversidade de Amã, em quem confiara, que o rei julgou necessário pensar no assunto a sós, pelo que saiu sozinho para o jardim do palácio. Ele recentemente tinha promovido Amã acima de todos em seu reino, e agora descobrira sua tolice ao confiar em tal homem. Sabendo que o mal já estava determinado contra ele, Amã permaneceu ali para pedir à rainha que sua vida fosse poupada. Ele ficou tão desesperado que no momento em que o rei retornou, ele se encontrava caído sobre o leito onde estava a rainha. Os persas tomavam suas refeições reclinados em divãs, como também os gregos e os romanos. Porém, o protocolo persa ditava que ninguém, exceto o rei, podia ficar sozinho como a mulher do harém real. Então, Amã devia ter deixado a presença de Esther. Ao presenciar tal indignidade, Amã foi preso e seu rosto coberto. Cobrir a face de um criminoso era um sinal de condenação e morte, e de que não mais seria digno de olhar a face do rei. Um dos camareiros contou ao rei a respeito da forca que Amã fizera para pendurar Mordecai, e o rei ordenou que Amã fosse enforcado nela. Como o local preparado por Amã para a execução de Mordecai elevava-se sobre a cidade, tornou-se o local óbvio para a morte de Amã. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 5 a 7 do livro de Esther.